estamos retornando ao segundo bloco do nosso programa Ideias em Debate, em que nós estamos discutindo aqui o progresso do Piauí. Esse, basicamente, é o nosso tema, por que nós não somos um Estado desenvolvido. Nós estávamos no meio da discussão, apareceu algumas questões a partir do artigo do Márcio, discutimos um pouco isso, e agora eu queria entrar já em questões assim, de forma que desse um norte mais claro nessa discussão. Então, fatores para o não desenvolvimento regional de algum país, algum estado. Nós estamos falando de recursos naturais, né? que tem o solo, o regime, o clima, o regime de chuvas, o subsolo, o que tem no subsolo, enfim. E estamos falando também do conhecimento que aquela população tem de usar aqueles recursos naturais, fora o capital, que é uma coisa que vem sendo acumulada, né? Então, nossa discussão anterior estava em cima das forças hoje da sociedade, mas anterior a ela nós temos a questão dos recursos naturais e temos a questão do acesso do conhecimento, da tecnologia, nossa capacidade de transformar a natureza. Está certo isso? Bem, então eu pergunto para vocês estariam de acordo que os dois fatores são igualmente importantes ou teria uma prevalência de um ou outro? Por exemplo, São Paulo. São Paulo tem uma terra riquíssima, o Paraná. Como é que foi a nossa formação cultural? Para mim, é uma questão que não se dissocia da questão inicial que nós colocamos, né? Um pouco da nossa cultura ela é responsável por isso. Por quê? Porque nós temos essa cultura da dependência. Da dependência de quê? A nossa cultura é 100%, vamos dizer assim, estatal, salvo as exceções de sempre. Tá? E sem essa ruptura, nós não podemos. Aí você mencionou o caso de São Paulo. Por que São Paulo tem um polo industrial avançado e outras regiões, como o Sul, ou até mesmo em outras regiões do Brasil, Mato Grosso, etc. Há um polo que conseguiu se dissociar dessa mentalidade mais estatista. Então, conseguiu perceber que tem que envolver a sociedade, pensando em sociedade, no setor produtivo. Tá? Em todos os setores produtivos que vão agregar valor e, no limite, gerar tecnologia. Enquanto nós tivermos, aí são questões e processos paralelos, tivemos um Estado com basicamente 30% de analfabetos, um PIB de 0,7%. Como que nós vamos lá atrair investimento? Nós estamos na rota de prioridades do planejamento de algum planejamento federal, quando houve, para nós nos inserirmos, e o que nós estamos fazendo. Porque, gostemos ou não, a questão da articulação da economia com a política, do setor empresarial com a classe política, é necessária para que se possa ser feito isso. Porque se não houver essa conjunção, não há como. Nós perdemos aí uma grande empresa, né, de se instalar alguns anos atrás. Qual foi a consequência? A Suzano. Exatamente por não ter esse planejamento, esse diagnóstico mínimo de, olha, há condições. Não basta dar uma questão de incentivo fiscal, porque os outros estados que têm infraestrutura vão dar. O que é infraestrutura? Você não tem uma aeroportuária, não tem uma ferroviária, não tem uma marítima, não tem absolutamente nada dessa questão. Então, por que vir para cá? Em que termos compensaria um grande investimento vir para cá? Tá? Porque, na verdade, nós somos até isolados, estamos ficando cada vez mais isolados. Então, essas questões são muito correlatas, Ezequias e Márcio, e não são fáceis de se resolver, porque isso vai depender de como, aí sim, a nossa classe política, usar esse termo, pensa esse Estado. Enquanto nós estivermos pensando em questões menores, como a referida anteriormente, que tem que ser pensada, mas tem que pensar no macro. Se eu só penso no micro, como que nós vamos desenvolver esse Estado? E aí faltam diagnósticos e, no meu entender, gestores que tenham uma capacidade de discutir com o setor produtivo, seja ele qual for. Então, eu percebo muito isso, observo os discursos dos gestores, não só da agora, mas de outros. Eu digo,
talvez excetuando-se um governador que tinha essa capacidade de buscar essa articulação. Nós temos, no nosso estado, problemas de recursos naturais, nós temos um clima inadequado. Quando eu falo não é temperatura, eu falo um regime de chuvas muito inadequado, chove 4 meses por ano, 5 meses, e o resto do tempo não chove. Nós temos um solo que não é dos mais favoráveis, né? Nós temos uma educação muito fraca, né? E nós também não sofremos uma coisa que eu chamo impacto cultural, que é a vinda de uma... Tivemos agora, mas até então não tínhamos tido. Uma cultura de... Nós não fomos invadidos por um francês, por um holandês, como foi Pernambuco. Nós não tivemos uma migração de japonês, como teve São Paulo, migração de italiano, como teve no sul do país, Rio Grande do Sul. Então, assim, não nos ensinaram como fazer as coisas diferentes, né? Então, esse é um fator também. Você concorda que esses 3 fatores, esse tripé, está um pouco na raiz das coisas, além de toda a questão de gestão que vocês estão colocando, mas para a gente não ficar só no chororô, o político nosso não é o melhor, sim, o político nosso é um de nós. Sem dúvida alguma, Ezequias. Eu assisto sempre teu programa. Acho que é uma das coisas boas que tem acontecido no Piauí. Assisto sempre, me senti muito honrado com o convite de vir aqui. E assisti um dos programas, foi feito com o Veloso e o Ricardo Alágio. Sim, 2 grandes economistas. E, naquele programa, eles discutiram com muita propriedade, muito conhecimento natural nos dois, a forma de inserção da economia do Piauí na economia nacional na década de 70, quando, teoricamente, houve a modernização da economia piauiense. E eles disseram aqui, eu concordo com eles, que a gente se inseriu comercialmente. Então, a nossa cultura é a cultura do capital comercial. Certo? Não houve a formação de um capital industrial sólido. Pelo contrário, na década de 70, com a inserção via comércio na economia nacional, quebraram muitas indústrias aqui no Piauí. Certo? A forma de mudar isso, Ezequias, seria a gente pensar em planejar melhor a nossa inserção nos projetos de desenvolvimento da economia nacional. Não existe política nacional para o desenvolvimento regional. Não vamos esperar que o governo federal resolva nossos problemas. O que existe é política regional para o desenvolvimento nacional. Precisamos identificar qual é a contribuição que nós, com esses fatores que nós temos, que você citou, certo? Qual é a contribuição que nós podemos dar para o projeto nacional de desenvolvimento. Quando a gente conseguir fazer isso, aí a gente dá um salto. Pois é. Só lembrando aqui, eu esqueci de comentar esse assunto, Kleber e Márcio, mas nós temos um case interessante na nossa casa, que é os Cerrados. Né? Nós tivemos uma migração de pessoas que vieram de fora, trazendo capital, que é uma coisa também que nos falta, trazendo tecnologia, e apesar da absoluta insuficiência de acesso de infraestrutura, se instalaram lá, até uma indústria se instalou. Essa indústria não foi para o refino, a Bunge, porque a energia inviabiliza isso, a energia de baixíssima qualidade. Então, o Cerrado nosso não tem hoje o dobro da produção, porque não existe a Transcerrado. Até tem uma discussão agora que ela vai ser feita com parceria público-privada. Eu não tenho muito propriedade para entrar nessa discussão, mas eu fico preocupado porque a nossa soja já vai sair pagando pedágio. Né? Mas, de qualquer maneira, isso é uma outra discussão e a gente não vai perder. Mas aqui... Agora, dentro disso que você está falando, Márcio, eu queria te citar um exemplo também. Porque parece que a gente está falando, e eu puxei esse assunto dos recursos naturais, da migração e da nossa falta de conhecimento técnico de como transformar a natureza,
Mas também isso não quer dizer que nós estamos inocentando os nossos gestores. Pareceu que eu estava... Não. Eles têm o seu defeito. Você vê, você falou da inserção dos empresários e tal, nos últimos 20 anos, apenas durante 9 meses de uma feita e 9 meses de outra feita, teve empresário na Secretaria de Desenvolvimento. É como 2 vezes só. Uma vez o Chico Reinaldo, outra vez a Patrícia Freitas. O Chico Reinaldo da Costura Boa Vista, a Patrícia Freitas do Grupo Cacique. Eles fizeram, os dois juntos, nesses 18 meses, 9 de um e 9 do outro, mais do que tudo que foi feito nos outros 20 anos pelos demais. Certo? No Ceará, a Secretaria de Indústria e Comércio é insulada. Não, lá no existe Ceará interferência ela política. é um cargo que tem que ser sempre gerido por empresa. Essa secretaria no Piauí, ela é o último resultado da barganha política. O que sobrou, quem é que está insatisfeito, dá esse troço para esse cara. Eu já disse uma brincadeira aqui que a gente dá. Só para não esquecer, Agora, A gente dá um pastel para quem souber o nome do secretário. Numa época veio uma equipe que fez um plano Até de um pouco desenvolvimento injusto isso, econômico aqui, foi debater lá na universidade. Eu estava com o professor Veloso. Aí, na hora que estava discutindo, permite eu estar rindo, porque o negócio mas é trágico, né? Aí não colocaram a educação como uma prioridade de desenvolvimento. A gente ficou já aí, cadê a educação? Ezaquias, eu queria comentar com você, quando eu falo que a gente tem dificuldade em se inserir nos projetos nacionais de desenvolvimento, eu quero citar, você falou no Cerrado como um case de sucesso em que veio gente de fora, nós conseguimos atrair gente de fora. Trouxe conhecimento e dominou a natureza. Mas olha o seguinte, que o Cerrado piauiense, ele se desenvolveu muito depois, muitos anos depois, que o da Bahia, o do Maranhão e o do Tocantins. Então a sua tese se aplica nisso. Por que desse demora, desse atraso? Por que esse atraso? O ritmo do desenvolvimento é Nós menor. não nos inserimos Na no mesma PRODECE 1, nem no PRODECE 2, que foram programas do governo federal financiados pelo governo japonês e que implantaram toda a infraestrutura no Cerrado Maranhense, no Cerrado Baiano e no Cerrado do Tocantins. Por que nós temos dificuldade de infraestrutura? Não temos estrada hoje? Porque não estamos no PRODECE. O PRODECE financiou a construção de estrada. Mas, olha, não há esforço nesse sentido. Veja bem, o Cerrado, o que a gente viu do Cerrado é o seguinte, o Cerrado, primeiro ele é um case, né? O Cerrado, antigamente, quando eu era menino, era o deserto no Nordeste, né? Nem sabia que existia o Cerrado do Nordeste. Bem, o meu professor de geografia me deu uma batida de régua na cabeça para eu lembrar disso. Mas, assim, de qualquer maneira, o Cerrado, as pessoas com conhecimento, quer dizer, com tecnologia, com capital, foram lá e domaram a natureza e era sucesso. Agora, poderia ter sido muito mais se tivesse sido uma participação do Estado. Se o Estado tivesse energizado aquela região, tivesse dado infraestrutura de estrada, hoje o melhor negócio no Cerrado dizem que é você ter uma máquina para desatolar os caminhões. Vê que distorção. Então, tudo isso, se tivesse, nós estaríamos dentro da nossa tese. Há uma omissão da gestão pública, nós temos pouco conhecimento, tivemos pouco choque cultural, certo? E temos recursos naturais limitados. O mesmo plantio a produtividade que você consegue no Cerrado, se você fosse plantar na terra roxa de São Paulo, seria 10 vezes mais, sei lá, bem maior. Né? Então, temos esses recursos, mas nós podemos superá-los. Né? O Colégio Dom Barreto foi feito num Piauí, com o professor piauiense, foi um de nós, com o aluno piauiense, foi um de nós, não trouxeram ninguém do ITA, do MIT, para dar aula no Dom Barreto, e se tornou um dos melhores colégios do Brasil, não só o Dom Barreto, como outros. Então, assim, mas um projeto o que isso está mesmo. dizendo? Nós podemos, mas nós temos que fazer. Em paralelo com o Dom Barreto, nós temos o 4º pior ensino de segundo grau do Brasil. Né? E há pessoas ainda que usam o Dom Barreto como trunfo. Olha, a educação do Piauí está muito boa. Se você colocar o fundamental, então é uma distorção no mar de fracasso, de é um ponto completamente fora da Mas nós podemos superar isso. Então, aí entra a questão que eu queria colocar com vocês. Quais são os principais entraves que, teoricamente, nós deveríamos remover para que os fatores do atraso
fossem desenvolvidos, na opinião de vocês? Márcio, deixa eu começar. Para mim, Ezequias, o central é o que eu já mencionei, é a política. Nós não temos como fazer um projeto de desenvolvimento, vamos usar o termo bonito, sustentável, se nós não tivermos uma classe política com uma mentalidade diferente. Tá, então esse é um ponto, porque nós já estamos bem no finalzinho. O Márcio colocou uma questão que foi a questão da nossa inserção no Projeto Nacional de Desenvolvimento. Não há investimentos federais no Piauí. Não é isso, Márcio? Mas se não tivesse a classe política... É claro, porque nós não temos projetos para isso. Tem que ter um nós projeto. Nós não temos projetos que interessem à economia nacional. E aí casar com a discussão do Márcio. Ora, quem é que vai pensar esse projeto? É essa classe política, que vai pensar junto com o setor produtivo. Sem isso, não tem como. Um outro fator, vocês colocariam a educação? Nós precisamos resolver esse nosso hiato de conhecimento. Mas são processos paralelos. Ninguém pode resolver um primeiro, não. Nós estamos falando vários fatores a serem enfrentados. Né? Existe um outro, Márcio, que eu fiquei surpreso de você não ter falado, porque é o martelo que você mais bate, a bigorna que você mais bate com o martelo, a insolvência do Estado. A nossa incapacidade de investir. Bom, como nós vamos investir? Com esse PIB, 0,4, o que sobra de investimento? Hoje, eu conversava certa vez com o senador Freitas, e ele colocava essa questão, né? Olha, houve um grande problema no Brasil, de alguns anos para cá, que é a questão das emendas parlamentares. Cada vez mais, o orçamento é apropriado pelo Congresso Nacional através dessas emendas. Porque a grande consequência disso, a pulverização dos investimentos. Então, eu invisto na galinha do pé duro, o Márcio investe ali na plantação de abóbora, outro investe na plantação, na criação de mel. Isso não agrega, vamos dizer assim, numa rede, num sistema todo da economia, numa cadeia produtiva. São produtos isolados. Então, essa pulverização dos investimentos, esse engessamento do orçamento, ele pulverizou e cada vez mais limita essa capacidade, que já é pequena. E se você tem 0,7% de investimento, que só são 50 bilhões, quanto é que nós temos de investimento aí, de fato? Porque se você colocar saúde, assistência social e educação, vai quase 80% ou 90%. Você vai investir em quê? Qual é a prioridade aí? Amigo, infelizmente, sempre é assim. É uma injustiça. Na hora que a discussão começa a prevalecer, o tempo chega e diz, porque nós temos que fazer nosso intervalo. Vamos fazer um intervalo e continuamos daí, tá certo? O Márcio também quer concluir. Eu só peço que eu tenho que parar, peço às pessoas que fiquem na linha, porque o Márcio está com bala na agulha aqui para colocar assunto. Então, por favor, nos aguardem. Estamos encerrando esse segundo bloco e retornamos no terceiro bloco em poucos minutos. Por favor, nos esperem.